Se você quer conhecer a equação de Clapeyron ou tem dúvidas na sua utilização, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Os gases ideais ou gases perfeitos apresentam três variáveis de estado, que são a pressão, a temperatura e o volume. E se eu altero uma dessas variáveis, eu digo aí que o gás sofreu uma transformação. Agora, olha só, se eu considerar um estado inicial para o gás e um estado final para o gás, eu posso pegar, por exemplo, a pressão nesse ponto inicial, multiplicar pelo volume inicial e dividir pela temperatura inicial, que vai dar o mesmo valor se eu multiplicar pela pressão final vezes o volume final e dividir pela temperatura final. Então quer dizer que sempre que eu multiplico pressão vezes volume dividido por temperatura, naquele estado, dá uma constante. E o que o Clapeyron descobriu? Descobriu que essa constante é N vezes R. Onde o N é o número de mols do gás e R é a constante universal dos gases. Aí o que ele fez? Ele escreveu da seguinte maneira. Você tem lá a equação. Você pode colocar pressão vezes volume dividido por temperatura, que vai ser sempre essa constante, o número de mols vezes a constante universal dos gases. Aí eu pego essa temperatura e passo multiplicando, de tal maneira que eu vou obter a equação de Clapeyron, que é a seguinte. PV igual a NR vezes T, onde o P é a pressão, o V é o volume naquele estado, o N é o número de mols do gás, o R é a constante universal dos gases perfeitos e o T é a temperatura. A respeito de unidades de medida, a pressão pode ser medida em Pascal ou Newton por metro quadrado no sistema internacional, né? Pode aparecer ATM, milímetros de mercúrio, entre outras. O volume pode aparecer no sistema internacional, que é o metro cúbico, pode aparecer litros e por aí vai. A temperatura a gente vai trabalhar quase sempre em Kelvin. E a constante universal dos gases perfeitos, ela pode aparecer de várias maneiras. Depende das unidades que você tem que trabalhar. Então, utilize ela também para você ver se tem que fazer alguma conversão no meio do exercício. Olha só, coloquei aqui alguns valores do R. Se tiver todas as unidades no sistema internacional, você vai usar aqui o 8,31. Onde aqui você tem a pressão em Pascal, aqui o volume metro cúbico, aqui a gente tem o mol e a temperatura em Kelvin. Aqui embaixo, vocês podem ver que está Joule por mol vezes Kelvin. É o mesmo valor aqui de cima, só que aí em vez de escrever Pascal vezes metro cúbico, colocou Joule. Agora, digamos que você está trabalhando com pressão em ATM, o volume em litros e a temperatura em Kelvin, aí você usa o 0,082. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com milímetro de mercúrio, litro, mol e Kelvin na temperatura, aí você utiliza o 62,3. Também tem esse daqui, 2 calorias por mol vezes Kelvin. Então, utilize a constante universal dos gases a seu favor, de tal maneira que você sabe se tem que converter algum valor para uma dessas unidades. O N, como eu já tinha falado para vocês, é a quantidade de mols, é o número de mols que tem naquele gás. Mas o que é um mol? Pessoal, do mesmo jeito que eu falo que uma dúzia são 12 unidades, um mol são 6 vezes 10 a 23 unidades. 6 vezes 10 a 23 partículas. 6 vezes 10 a 23 moléculas. 6 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 a 23 laranjas. Então, toda vez que eu falar que tem um mol de algo, é porque tem 6 vezes 10 a 23 daquilo. Mas como que eu sei o número de mols de uma amostra de gás ideal? Da seguinte maneira. Eu vou pegar a massa daquele gás, que é o M minúsculo aqui, e dividir pela massa molar do gás. O que é a massa molar do gás? Para ficar fácil de vocês entenderem, pensa da seguinte maneira. É quantas gramas existe em um mol daquele gás. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um gás que tem uma massa molar, um gás X, de 30 gramas por mol, que significa que se o gás tem 30 gramas, a massa dele significa que tem 1 mol. Se tiver 60 gramas daquele gás, tem 2 mols, e por aí vai. Então é dessa maneira que você interpreta aqui esse M maiúsculo, que é a massa molar.
Eu, inclusive, vou deixar um card aqui em cima da aula que eu fiz para vocês só sobre o número de mols. Outra coisa importante também, pessoal, é o seguinte, olha só, quando um gás está sob a pressão de 1 atm, que se você converter para Pascal vai dar 1 vezes 10 à quinta, e a temperatura de 0 graus Celsius, que em Kelvin é o 273 Kelvin, você diz que aquele gás está em condições normais de temperatura e pressão, que no caso aqui a gente chama de CNTP. Então é muito comum o exercício aparecer dessa maneira. Ele fala assim, o gás está numa condição normal, ou usando os valores da CNTP. Aí então você tem que lembrar que a pressão tem que ser a pressão atmosférica de 1 atm, e a temperatura tem que ser o 273 Kelvin, que no caso seria o 0 graus Celsius. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios. Questão 1. 1 mol de certo gás ideal exerce a pressão de 1 atm a 0 graus Celsius, que é o 273 Kelvin. Aí determine o volume ocupado por esse gás e considere R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 atm e tenho 1 mol. Então, meu N vai ser 1, certo? Tem só 1 mol. A pressão vai ser 1 atm. A temperatura vai ser 273 Kelvin. E o volume eu vou ter que descobrir. Certo? E foi dado R. Quanto que é esse R? É o 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Pessoal, dá uma conferida, olha só. Essa constante te ajuda muito a resolver o exercício, que você consegue ver quais unidades você tem que utilizar. Olha só, tá aqui aparecendo um atm, pressão está em atm, tá ok. Está aparecendo litro, significa que o seu volume vai ser em litros. E está aparecendo Kelvin, a sua temperatura está em Kelvin. Então é só jogar na fórmula e resolver. Eu sei que a equação de Clapeyron é PV igual a N R vezes T. A pressão é 1, o volume eu vou descobrir, o N é 1 também, que é 1 mol. O R é 0,082 e a temperatura é 273. 1 vezes V é V. 1 vezes 0,082 vezes 273 vai dar aproximadamente 22,4 litros. Ou seja, pessoal, se eu tiver 1 mol de gás ideal, a pressão de 1 atm e a 0 graus Celsius, que é o 273 Kelvin, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. E esse valor aqui é extremamente importante para o estudo de gases ideal. Questão 2. Considere que a bola tem um volume de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e que a pressão do ar no seu interior seja de 5 vezes 10 a quinta Nm por metro quadrado, quando a temperatura for de 27 graus Celsius. Sabendo que o valor da constante universal dos gases é R igual a 8,31 Joule por mol vezes Kelvin e que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como um gás ideal, a quantidade de ar dentro da bola em mol é de aproximadamente... Pessoal, dá uma olhada aqui nesse R, que está tudo em unidade do sistema internacional. Ó, Joule, mol, Kelvin. Então quer dizer que eu tenho que usar tudo no sistema internacional. Lembra que eu comentei com vocês, se aparecer 8,31, todo mundo no sistema internacional. Eu sei que PV é igual a N vezes R vezes T. Quem que é o P? A pressão. A pressão é quanto? 5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Pessoal, Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa. Então está no sistema internacional. Vezes o volume. Quanto que é o volume? 4 vezes 10 a menos 3. Dá uma olhada aqui que esse volume já está no sistema internacional que é metro cúbico. Assim como a pressão também está. Tem que ser igual a número de mols eu tenho que descobrir. O R vai ser o 8,31. E a temperatura é de 27 graus Celsius. Esse daqui não está em Kelvin. Então, eu vou pegar a temperatura e vou converter. Vou pegar o 27 e somar 273, certo? Então, vai ficar 27 mais 273, vai me dar 300 Kelvin. Que vai ser o valor que eu vou usar aqui para a temperatura.
Agora, multiplicando aqui, 5 vezes 4 vai me dar 20. E aqui, 5 e menos 3 nos expoentes, lembra que eu tenho que repetir a base, que é 10, e somo os expoentes, né? Então, eu tenho 5 e devo 3. Tenho 2. Tudo isso igual a n. Pessoal, 8,31 vezes 300 vai me dar 2.493. Aí, o que eu vou fazer? Vou isolar esse n. Certo? Então, vou pegar o 2.493 e passar dividindo. Então, o n vai ser... Pessoal, 20 vezes 10 ao quadrado não é 20 vezes 100? Então, esse aqui vai me dar 2.000, dividido por 2.493. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar que o n é 0,8 mols. Certo? Aí a alternativa correta é a letra A. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!